Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão da Storytelling Academy. Hoje nós estamos aqui com dois convidados, estamos com uma dupla, estamos com uma produtora e um realizador, duas cabeças que trabalham junto para a produção de filmes, de vídeos, de objetos do audiovisual. A Sônia e o Rui têm percursos bastante distintos, o que é curioso também. Vamos saber como é que eles chegaram até aqui, falar de um projeto em específico que eles fizeram, que teve grande dimensão, e falar de um projeto futuro que brevemente vai estar sendo filmado e nas salas de cinema de Portugal e do mundo, que por acaso eu faço parte também. Mas pronto, vamos começar começando. Eu começando então aqui pela senhora, Sônia Rezende. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos e obrigado por estarem aqui a ouvir-nos e pelo convite em especial que o Edson nos fez. Que realmente, como o Edson disse bem, nós temos um percurso bastante diferente, temos feitios bastante diferentes, perfis bastante diferentes e, aliás, vocês ao longo da conversa se calhar vão se aperceber disso, mas se calhar é isso que nos vai complementando e que vamos conseguindo atingir os nossos objetivos. Eu comecei na comunicação, precisamente, até no jornalismo, publicidade, aliás, tinha o Edson na altura como minha referência em termos publicitários e hoje estou aqui a dar-lhe uma entrevista, o que é uma honra. Depois acabei por ir para o jornalismo, aliás, entre a publicidade e jornalismo, acabei por ir para o jornalismo, trabalhei alguns anos como jornalista e depois fui para a área do direito. E perguntam vocês, então o que é que isso tem a ver agora de fazer filmes, não é? Na verdade, aqui no meio acabou por surgir a oportunidade de fazer filmes porque estava eu ainda a trabalhar na área de jornalista, como assessora de imprensa, na altura era até nas campanhas do Partido Socialista para as autárquicas, estava a trabalhar com uma produtora que fazia os vídeos para os candidatos, que era a Lightbox, aqui no Porto. Quando digo aqui no Porto, porque nós somos do Porto, já contextualizando, e surgiu a oportunidade de eu começar a entrar nesse mundo do audiovisual, porque depois acabaram as autárquicas, eu acabei por ficar lá nessa produtora, que foi onde eu fiz o meu primeiro filme, aí enquanto produtora barra marketeer, comunicadora, que foi o Balas e Bolinhos, o último capítulo. Estive nesse projeto e depois surgiu a oportunidade, mais tarde, aprendendo um pouco também do audiovisual, com a experiência que tive com Balas e Bolinhos e outros projetos da Lightbox, de abrir a minha própria produtora, que é a Station. E foi aí então que me cruzei com o Rui, que é realizador. Eu produtora e ele realizador. E se calhar agora ele contextualiza também um bocadinho o seu percurso para vermos como é que chegamos ao encontro um do outro. Como vocês podem ver, a É. Sônia é bastante executiva. Mas nós já voltaremos aí. Você falou duas ou três coisas que eu gostava de depois fatiar, mas fez bem. Deixa agora o Rui falar um bocadinho também sobre o seu percurso. Da onde você veio, Rui? Como é que você chegou até aqui? Mas isso é muito bom, que é, a Sónia começou por falar que vocês vão perceber que nós somos diferentes e por isso é que acabamos a funcionar juntos, que é, a Sónia é mais executiva sim, também é sonhadora, mas eu sou mais eu quero isto, quero aquilo, quero fazer isto, quero fazer aquilo, e a Sónia é a pedra que segura tudo, não é? E por isso é que nós acabamos por funcionar muito bem juntos no fim. O meu percurso, eu também vou para a Lightbox, a mesma empresa, eu estava a estudar na faculdade, e de repente um professor meu achou que eu tinha muito talento para os efeitos visuais, que naquela altura ainda estavam muito apagados na altura em Portugal, a nível de alguém conseguir fazer isso. E fui para a Lightbox exatamente para esse departamento, dos efeitos visuais, só que sempre tive este sonho de ser realizador, e de querer fazer coisas à parte, de querer contar histórias, querer contar as minhas histórias. E entretanto, chega uma altura em que saímos de lá, tanto eu como a Sónia saímos da empresa onde estávamos a trabalhar juntos. A Sónia queria a Station com outro parceiro nosso, o Rui Morgado, e a Sónia nunca se esqueceu de mim. A Sónia de repente lutou por mim e disse ao Rui: Olha, eu acredito na tua visão, acredito no teu talento, vamos lá juntos tentar entrar juntos nesta aventura de fazer cinema, os dois. E então, eu creio que desde 2018 que eu estava em Londres e volto e me torno sócio da Station, que estamos juntos nesta luta, eu e a Sónia, juntos a tentar fazer cinema, juntos a tentar ter uma linguagem diferente, um pouco diferente do cinema normal português, chamemos-lhe. Mas qual foi a tua Ahm, formação, Rui? Você fez faculdade de cinema? Você falou que estava em Londres, você estava estudando em Londres? não, não, não. Eu fiz faculdade em Portugal de Cinema e Audiovisual, na ESAP, no Porto. Ahm, É onde uma boa podia. escola? É uma boa escola, Hã? Júnior? É É, uma boa é uma, escola? é uma universidade privada onde eu podia seguir várias vertentes, edição, realização, efeitos visuais não tanto, só que calhou que eu nos efeitos visuais tinha esse talento. E então quando saio da faculdade sou contratado
para essa vertente, para uma empresa onde a Sónia trabalhava como produtora. E é aí que nós nos conectamos uma primeira vez, até nos conectamos de forma muito básica, quase a não falar um com o outro, quase. Eu sei que ela é produtora, ela sabe que eu sou artista de efeitos visuais, mas de repente calhou os destinos cruzarem. Eu fui para Londres ainda com uma interação básica com a Sónia, fui para Londres fazer, tentar a minha vida como realizador, mas eu de repente quis fazer 3 curtas-metragens em Londres e contactei a Sónia. Eu acho que aí, a Sónia pode-me corrigir, acho que aí começa mesmo tudo. Em que eu digo, olha, a Station podia se calhar aliar-se a mim e produzir estas minhas 3 curtas. E a Sónia, A Sônia fala que não foi nada disso, você mandou uma carta para ela, aí ela encomendou uma pizza, ou seja, aquela coisa de duas pessoas contando a mesma história, tem duas histórias diferentes para contar, né? sim, sempre, Não, sempre. a verdade, aliás, ó Rui, tu vais ter que me deixar interromper e o Edson tem Sim, razão, vou ter que contrariar-te, porque tu ainda sim. estavas na Lightbox, já me chateavas, literalmente, É para eu verdade, produzir todas as curtas. é Ou verdade, é seja, verdade. não foi? Todas as historinhas que ele se lembrava, vinha ter comigo para eu ajudá-lo a produzir. E então, ainda na Lightbox, acabamos por produzir, como é que se chamava aquela de, a O de primeira? Cinti, O o de de Cinti, Cinti, sim, o de Cinti sim. foi a primeira que fizemos, ele ainda estava cá em Portugal, e depois ele foi para Londres e decidiu que queria fazer lá também curtas-metragens. Ou seja, a vários quilómetros de distância, eu tinha que tratar de arranjar meios para que ele fizesse lá as curtas. E aconteceu, a verdade é que aconteceu. E pronto, mas basicamente desde da tua primeira curta-metragem até agora às longas-metragens, eu estou Sempre, sempre metida, não é? Estou sempre. sempre metida nisso. Pronto. Sônia, voltando então para a bola estar contigo, você passou muito rapidamente, mas você já queria entender por que que você foi fazer direito. Ou seja, a pessoa é jornalista, é assessora de imprensa, a pessoa está ali a trabalhar, a escrever, né? E vai depois para uma coisa que tudo bem que tem a ver também com a língua, é verdade, mas direito tem uma parte mais técnica e mais exata, digamos assim, do que. Sim. Qual foi esse insight? Aliás, eu costumo brincar a dizer, aqui entre família, costumo dizer assim: eu estou a estudar desde os meus 6 anos de idade. E é verdade, tenho 42 anos e acho que ainda não houve uma interrupção de que não estivesse a estudar. Quando digo 6 anos, a partir da primeira classe, não é? Obviamente. Isto porquê? Porque, conforme eu descrevi há pouco o meu percurso, eu comecei por tirar jornalismo, não é? O curso era mais lato de início, que era comunicação, depois nós podíamos optar por publicidade ou jornalismo. Eu ainda tive em publicidade, mas depois quis sim jornalismo. Depois disso, eu queria muito direito. Eu gosto muito da área do direito. Gosto, como eu às vezes brinco com o Rui, eu não dispenso uma boa litigância, uma boa É, discussão. Eu sou mesmo muito, muito, gosto realmente da área do direito, da justiça e até no cinema tento transportar um bocadinho para aí, mas isso é a conversa que podemos Teve uma também um época bocadinho a que eu queria seguir. fazer direito. Eu fui fazer É? comunicação, mas eu queria fazer direito. Ah, então já Um está no sangue, filme, vês? por causa de um filme, que era um filme do Al Pacino dos anos 70, que era Justiça para Todos, em que Pois, ele fazia é um filme maravilhoso, que se passagem. Se você gosta então de direito, me sim. Olha, inspirou. Só que eu tinha 14 anos. Eu falei, pô, 14 anos acho que é muito cedo para fazer direito. Aí eu escrevi em comunicação social. mas olha, vai assim ao encontro desta tua história, sabes porquê? Porque um dos meus filmes preferidos e que também se calhar criou-me o bichinho pelo direito foi O Tempo de Matar. E Ok. eu sempre gostei desse filme, aliás, todos os filmes que se passam em barra de tribunal, não é? Falando assim um termo mais brasileiro, eu gosto e também se calhar foi por aí, até pela própria ficção, que também me levou um bocadinho ao gosto do direito. Mas eu, antes de ir para direito, estava eu neste percurso do jornalismo, já trabalhava como jornalista, trabalhei como assessora de imprensa e quando quis fazer direito, na altura, obviamente, partilhei com a família e o meu marido, que é contabilista, disse-me assim. Olha, mas em vez de ir para direito, vai antes pela solicitadoria, que os meus clientes precisam mais destas questões de registros e notariados. E eu fui, enganadinha, enganadinha fui. Mas conclusão, foram 4 anos da minha vida em que eu fiz solicitadoria até começar a ir para os balcões das conservatórias e era um bocadinho aquela história dos gatos fedorentos, papel qual papel, papel qual papel. E eu quis desistir porque realmente registros e notariado não é a minha área. Portanto, da solicitadoria fiz então as equivalências que me faltava em 3 anos, não é, para fazer direito, e depois daí fiz mestrado, fiz pós-graduações e neste momento estou num doutoramento. Doutoramento Você esse que está a misturar. continua no mundo legal, ou seja, É, você tem mas essa vida ali ao lado, correndo em paralelo, é isso?
É verdade. Mas eu agora, neste doutoramento, decidi abraçar toda esta formação que andei aqui anos e anos a acumular e misturei. Então, a minha tese está relacionada com o jornalismo e com o direito. Tem a ver com as fake news, com o novo mundo da inteligência artificial, ou seja, a tese vai versar exatamente sobre essa temática, mas cruzando o direito e o jornalismo, porque digamos que estes anos todos, desde os meus 6 anos até aos 42, alguma coisa devo ter aprendido entre as duas áreas para agora poder consolidar assim numa investigação. E pronto, e foi daí, ao perguntares o porquê do direito, eu por acaso, e tu já deste esse exemplo, eu conheço várias pessoas da área da comunicação e jornalismo que também sempre tiveram esse bichinho pelo direito, portanto não sei se é a própria comunicação em si que acaba por trazer-nos em paralelo este gosto pelo direito, não sei, mas já não É, somos os primeiros. tá bom. Mas antes de voltar para o Rui, eu tenho que só que esgotar também. Como é que você cai na equipe do Balas e Bolinhos? É isso que, eu não sei se todas as pessoas que estão aqui conhecem essa saga, né? Eu conheço, é uma gente um bocado doida, a impressão minha. É verdade, é verdade. Eles foram muito ousados. Eles, na altura, tinham feito dois filmes, o Balas e Bolinhos 1 e 2, de forma totalmente amadora. Amadora, fizeram entre amigos e tudo mais. E depois, quando eu estava nessa tal empresa, na Lightbox, já a trabalhar na tal assessoria de imprensa do Partido Socialista, em algo mais sério, eles lembraram-se de fazer o Balas e Bolinhos 3. Que, aliás, o título correto é Balas e Bolinhos, o último capítulo. Que afinal não foi o último, porque afinal já houve outros. Entretanto, depois de mim, já houve o 4 e por aí além. Mas quando eu fiz este, foi porquê? Porque eles precisavam de equipa para fazer produção, para fazer comunicação. Não havia dinheiro, literalmente. Foi um projeto mesmo assim, apesar de já ser uma produtora já consolidada. Todas as verbas que havia era para o mínimo possível, mas tudo o resto tinha que ter o engenho e a arte, digamos assim, de tentar arranjar tudo de graça. E, por acaso, correu muito bem numa medida que ainda hoje, aliás, os responsáveis, ou na altura eles eram da nós, como o Nuno Gonçalves, que agora é Cinemundo e era da nós, ainda hoje eles falam muito nisso porque o Balas e Bolinhos, em termos de comunicação, marcou uma era ou uma transição, digamos, a nível de comunicação no cinema português. E eu estava lá, fui eu que trabalhei essa comunicação e orgulho-me de ter conseguido pôr esse filme, apesar de sui generis, no topo dos filmes mais vistos em Portugal. Mas a verdade é que abriu-se de facto essa nova era, porque até então, e se calhar ainda hoje, eu diria, e é tema que se calhar até dava aqui para explorar largamente, ainda hoje o cinema português não é muito divulgado, não é muito publicitado, não é muito comunicado. E esse trabalho no Balas e Bolinhos foi bom ver que começaram-se a seguir algumas pegadas do que foi feito lá. Apesar de ser aquele filme sempre um bocado underground, que toda a gente vira as costas ou isto ou aquilo, a verdade é que trouxe algo de muito positivo ao cinema português, mas não fosse a forma como foi comunicado. Mas é Sim, aí, foi uma mas é boa. aí, mas é aí, Edson, desculpa, deixa-me fazer um parênteses, é aí que a Sónia também traz muito do seu valor, que ela conseguiu criar isso no Alice e Bolinhos, e depois no Revolução Sem Sangue, que é um filme, o filme que fizemos, que tu vais falar entretanto, na estreia, de repente, a Sónia está durante 2 semanas ou 3 a tentar convencer o Presidente da República Portuguesa a vir, e no próprio dia da estreia ainda não tinha resposta, mas ela foi à luta, e de repente o Marcelo está lá na nossa estreia, e nós na nossa estreia foi a estreia que a Cinemundo, o nosso distribuidor, diz: olha, foi a estreia mais incrível que nós já tivemos com mais gente, que é esta coisa de querer lutar, de querer, opá, não desistir, não deitar a toalha ao chão, pá, por muito que nos deitem abaixo, eu vou atrás da cena e vou conseguir. E isso fala muito do perfil, do percurso da Sónia, e do que ela me inspira também a mim para, opá, e há pouco estávamos a falar do direito, imagina, numa fase muito inicial das nossas carreiras, eu pedia muitas coisas à Sónia e a Sónia era, vamos conseguir. Agora que ela está em direito, eu sonho muito como tu sonhas, Edson, ela logo a primeira a dizer, oh Rui, calma, que eu já percebo de direito, atenção que se tu queres isto, temos que fazer isto, temos que fazer isto, temos que fazer isto, muito direitinho, opá, isso é incrível. Ver a evolução que um e outro juntos vamos tendo é uma coisa muito linda, muito linda. Mas eu aproveitava deixa então e já então falar aqui do Revolução Sem Sangue, que é uma longa que estreou há 2 anos, três? Uhum. Quando é que estreou? Há dois. 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 Que é o seu primeiro longa, certo? Uhum. Rui. Sim, E sim. você também escreveu o guião, certo? Junto com a Ana, que está também nessa A aliança, Ana, por que é acaso. essa rapariga simpática que está aqui com cabelo louro, 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 Sim. louro. É,
de onde veio esse projeto, ou seja, do ponto de vista de esse tema, essa história, quando é que começou a germinar esse projeto que até se tornou um longa? Como é que foi É isso? assim, é assim, para mim começa como, houve uma noite que eu, opá, apetecia-me fazer algo sobre a história de Portugal e de repente eu escrevo no Google histórias curiosas sobre a história de Portugal e encontro uma notícia online que diz a Revolução Sem Sangue, uma revolução que não foi assim tão branda. E eu abri o link do Observador, era uma notícia do Observador, e foi pela primeira vez na minha vida, eu tinha na altura 34 anos, foi pela primeira vez na minha vida que eu percebi que 5 pessoas tinham morrido na Revolução e eu. Como é que é possível todos os anos nas celebridades do 25 de Abril não falarem disso, nos manuais escolares não falarem disso? E fiquei um pouco apaixonado pela vida destas 5 pessoas que morreram no 25 de Abril. E a partir daí, a primeira pessoa que eu contacto até é a Ana a dizer: Olha, isto é uma história fixe, não é? Depois falámos com a Sónia e a Sónia disse: Vão em frente, vá, escrevam, Que ano foi escrevam. isso? Em que ano que teve essa primeira interação sobre o Foi filme? 2000, eu vou pedir à Ana para fazer sim ou não, 2021, não foi, Ana? 2021, pronto, é 2021, outubro, foi quando começa. Até Sim. foi rápido, até foi rápido. E se tratando de cinema nacional, foi rápido. Eu conheço gente que está há 10 anos com um guião debaixo do braço, que não consegue levantá-lo, né? E a gente até com financiamento, parte do financiamento, mas depois não tem todo, enfim. É Mas assim, Mas nós nós também tínhamos. tínhamos uma efeméride que era os 50 anos de 25 de Abril, É em que isso, fazia é todo isso. sentido que em 2024, que é quando comemorou os 25 anos de 25 de Abril, que ele fosse exibido nessa altura, não é? E Yeah. isso ajudou também, obviamente que nós candidatámos-nos ao ICA, ao Instituto de Cinema Audiovisual e aos apoios públicos, e foi um dos motes de boa apreciação, foi exatamente isso, foi poder coincidir com os 50 anos de 25 de Abril e ser uma história menos conhecida, ou nunca contada, aliás, até então, sobre a Revolução. Mas podes continuar. Vamos ver o trailer do filme, porque assim as pessoas têm um cheirinho. Quem não teve a oportunidade de ver o filme no E cinema, quem não vê, deixa-me só dizer, está disponível na HBO e na RTP Play. Pronto. pronto, tá vendo? Olha, não tem, a partir de agora não tem mais desculpa. Ter play deve ser de graça, tá por cima, né? É, ainda por cima. Nem precisa assinar. Olha só, Yeah. maravilha. Vamos ver então, me diga se tá correndo direitinho. Uhum. Não, não é esse filme. Não é esse. Não, não é esse filme. Não é Esse esse é no filme. próximo É esse tópico. filme. É esse filme. Pronto. Ok, vamos lá. O que é isto? É a revolução. A revolução? Sim, não ouviste na rádio. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas causas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Senhor Comandante! Tu vê lá que este recomposto tão rápido nem foi preciso dar 1 hora de intervalo. Achas que vai falar? Com a Leninha, falam sempre. Nós olhamos para baixo, vemos centenas de pessoas e lá ao fundo, à entrada da rua António Maria Cardoso, há uma bandeira nacional que não é de certeza de apoio à PIDGS. Bem, não precisa se preocupar. É nosso dever estar nas ruas! Quem está comigo? Isto não é nada boa ideia. Os gajos estão a disparar! Nós temos homens nos telhados na frente do Carmo? Temos ou não? Começa o tiroteio na rua António Maria Cardoso. Não há dúvida, vive-se um autêntico clima de guerra. Desculpe, boa noite, sou do rádio. O que é que foi? Assistiu? Foi a PID que matou agora um soldado, acabou agora de matar. Eu não me rendo aos militares, não me rendo! A raiva está na rua e só vos quer a vocês. A nós todos! João, talvez seja melhor não ir para a rua hoje. Em qualquer outra altura lhe direi ouvidos. Mas hoje é o dia mais feliz da minha vida. Cool. É,
Contem vocês dois agora um bocadinho do como é que foi essa aventura, como é que foi colocar isso de pé, como é que foi a produzir isso, como é que foi. Uhum. Sônia, começa a fazer. Sim. Pronto, isto começou com a ideia, não é? Como o Rui já contou, que viu um dia esta história e quis escrevê-la, juntamente com a Ana. E depois nós temos sempre aqui uma dificuldade. Vou especificar, obviamente, no nosso país, embora isto é transversal a outros, mas no nosso país temos sempre uma dificuldade que é arranjar financiamento para fazer uma boa produção. E neste caso estamos a falar de um filme de época, portanto, ainda mais encarecia este tipo de produções. O que aconteceu foi que nós tentamos o Instituto de Cinema e Audiovisual, porque quer queiramos, quer não, para filmes destes, e que sempre que precisemos, como foi o caso, este filme teve um orçamento de 1.300.000, o que pode parecer muito, mas que não é nada. Aliás, isto não dava para pagar, se calhar, um dia de cachê a uma figura de Hollywood para filmar, mas a verdade é que em Portugal termos angariado este valor para fazer algo decente, sobretudo de época, tem que implicar necessariamente dinheiros públicos. Por muito que nós tivéssemos sido até, e fomos bastante criativos, tentando outro tipo de apoios, patrocínios, como marcas, Licobeirão e afins, a verdade é que o dinheiro público tinha que estar lá. E ao termos candidatado ao ICA, tivemos a sorte ou o mérito, talvez acho que é mais fácil dizer assim, tivemos o mérito de ser bem acolhidos, a história foi bem acolhida e depois isto quase acaba por ser uma bola de neve. Ao ter o apoio público, a outras portas que fôssemos bater, acaba por ser muito mais fácil depois cederem-nos outro tipo de apoio, seja eles financeiros, seja eles logísticos. Havia aqui uma grande dificuldade, além desta questão de filmar época, que é nós queríamos filmar nas ruas de Lisboa, onde exatamente se passou a história, não é? Na Rua António Maria Cardoso, onde tinha a PIDE e afins, e portanto, nós estarmos a falar de filmar, nós filmamos nos meses de verão, entre digamos, julho e a setembro, estarmos a filmar nesses meses que são meses altamente eh, turísticos, digamos, não é? Tem muitos turistas na rua, tem muita gente na rua, complicou um bocadinho, até porque, por exemplo, nós na cena do Carmo, no Largo do Carmo, filmamos, por exemplo, a um domingo em que, obviamente, criamos barreiras policiais para nos posicionar lá mais de uma centena de figurantes para filmar à frente do Largo do Carmo, com viaturas do Exército, chaimites antigos e tudo mais, mas a verdade é que quem conseguisse ver, ou quem estivesse lá no local, ou veja making of, atrás dessas grades estavam montes de turistas curiosos a querer ver a cena. Portanto, foi aqui uma logística diferente. Isto não é propriamente Hollywood em que nós conseguimos criar em cenários, não é? Ruas e ruas e casas em que estamos ali limitados àquele espaço e que o espaço é só nosso. Nós não, temos que nos servir da via pública, dos espaços reais. E pronto, isso complica mais um bocadinho, mas tudo é feito. Aliás, eu lembro-me no dia em que filmamos o Carmo, que foi assim dos mais complexos, não é? Por ter esse número de figurantes, as viaturas do exército na rua e tudo mais. O nosso coprodutor espanhol, que era a Filmax, veio cá a Portugal e ele chegou a perguntar, ele disse, quanto é que vocês gastaram para este dia? E obviamente eu partilhei com eles disseram, porque o orçamento global do filme de 1.300.000 era quanto nós gastávamos em Espanha só para filmar esta cena. Ou seja, nós acabamos por filmar um mês com aquela verba, não é? Esticando, esticando e fazendo tudo de forma mais digna possível para os nossos espectadores, mas a verdade é que nós em Portugal temos que ser altamente criativos na forma como gerimos os dinheiros. Aliás, diria, na forma como conseguimos os dinheiros, depois como gerimos os dinheiros e para que as coisas sejam possíveis. Mas isto, quando nós começamos, a Station, como eu estava a dizer, nós criamos em Sensível, eu neste caso criei em 2015, depois o Rui entra em 2018, mas quando criamos a Station, o nosso percurso primeiro foi exatamente fazer várias longas metragens. Isto porquê? Porque cada vez que íamos bater à porta do Instituto de Cinema e Audiovisual a pedir um apoio, eles diziam-nos, Várias curtas, "Mas não queres tem dizer? Várias currículo." curtas. Disseste longas, várias curtas Ah, sim, metragens. Sim. várias curtas, sim. É. E eles diziam, não, mas vocês ainda não têm currículos de longa. E eu dizia, pois, mas não tenho currículo, mas também não consigo ter se alguém ninguém me apoiar. E então isto era uma pescadinha de rabo na boca, porque nós continuávamos a fazer curtas-metragens para mostrar o nosso perfil e que ganhávamos prémio X ou Y nos festivais, mas para longas ainda não havia quem nos conseguisse apoiar numa verba. Acho que foi inteligente. Confesso que não foi propositado na altura, mas sim porque o Rui tinha encontrado aquela história e achou oportuna. Mas é o conselho que eu ainda há dias estava num encontro de produtores e dava a um jovem produtor e realizador. Para termos o primeiro apoio público, que é isso que nos vai ajudar a catapultar a nossa produtora e as nossas produções, tem de facto de ser uma história que interesse
Eu diria até que interessa primeiramente ao público do Wicca. Uma história que verse ou sobre uma obra literária portuguesa interessante, ou uma história que verse sobre algo interessante da história de Portugal. E tem E que nós ser o fomos ao momento encontro certo. disso. E tem que ser o momento certo. E o E momento nós, certo. E o nosso era um yeah. momento certo também por um motivo, porque nós, dali a um ano, porque quando nós candidatamos foi em 2023, dali a um ano fazia os 50 anos de 25 de Abril. E isso fez com que conseguíssemos esse apoio. E depois, claro, o resto das verbas foi aquilo que eu estava a dizer, uma porta vai abrindo outra e por aí além. Mas sim, digamos que este filme, a história deste filme foi o que que nos conseguiu posicionar ali dentro do ICA e para conseguíssemos as verbas, porque nós temos muitos outros na gaveta. Por exemplo, o próximo que vamos falar mais adiante, se eu tivesse começado por esse, não íamos conseguir jamais qualquer Ah, tipo de apoios ou afins. Ou seja, isto é tal coisa. Um produtor em Portugal, pelo menos, fala aqui pelo nosso país, que conheço, para fazer algo, numa primeira instância precisa muito de apoios do ICA. E para isso é preciso uma história que agrada ao público do ICA. Depois, a partir daí, já começamos a ter a credibilidade dos outros parceiros, não é? Que estão connosco, a Cinemundo, a RTP, esses já são agora, depois da Revolução Sem Sangue, aquelas entidades a quem nós batemos à porta e já nos veem com outra credibilidade e já nos dão outro tipo de apoio sem que tenhamos que fazer muitos mais provas. Mas o processo foi isto, foi nós termos uma boa história, escrita pela Ana e pelo Rui, uma história menos conhecida, e pronto, e o ICA abriu-nos as portas para este financiamento. Ok. Rui, falando de história, já é complicado você contar a história de uma pessoa em hora e meia, aí vocês escolheram contar a história de 5 pessoas. Como é que foi a escrita desse guião? Como é que foi esse processo? olha, foi um processo que, não sendo fácil, se eu fizer uma retrospectiva de todo o processo, seja filmagem, pós-produção, não sei o quê, foi um processo muito bonito, porque isto implicava viajar Portugal inteiro, ir ter com as famílias das personagens Vocês reais, porque foram isto não mesmo é. falar com quem tem a É, memória dessas pessoas. é, é, porque não foi só uma ficção criada do nada, nós fomos mesmo fazer uma investigação real, suportada pelo orçamento que a Station tinha na altura, ou seja, nós é que fomos, não, vamos lutar por isto, vamos tentar antes sequer de um week aparecer. É a própria Sónia que diz isso, não, Rui, vai, tenta e vamos lá ver. E foi um processo muito bonito, só que depois tem aquela coisa que é em Portugal, imagina, eu e a Ana escrevemos um filme a Hollywood, ou seja, nós temos um argumento de repente com 160 páginas que dava para quase 3 horas de filme. Mas quando chega ao orçamento, quando chega ao financiamento, quando chega tudo, nós temos que depois começar ali a cortar, a cortar, a cortar, a cortar. Felizmente, nós no filme não tivemos que cortar muito. Tivemos é que tirar, e a Sónia já falou sobre isso em várias entrevistas, tivemos que tirar uma das famílias, porque infelizmente, de repente, no fim, em Portugal, imagina, em Hollywood, tu fazes, em Hollywood, nos Estados Unidos, tu fazes e a Sónia pode-me corrigir, tu fazes a história de vida sobre alguém, e a Sónia percebe mais disto, e podes fazer à vontade e está tudo bem. Em Portugal, não. Em Portugal, tu tens mesmo que ter a autorização ou da pessoa em questão que estás a falar, ou de descendentes. E eu e a Ana tínhamos escrito sobre 5 personagens, e um quinto, chamamos-lhe o quinto, um quinto era uma personagem muito rica porque era muito diferente dos outros, mas de repente, na altura, sempre tiveram do nosso lado, na altura que escrevemos o argumento estava feito. Quando fomos para começar a filmar, de repente essa família ficou fria, ficou, ai, não queremos muito, não estamos confortáveis, se calhar devíamos receber alguma coisa, não consigo precisar o que foi. Mas de repente, não tendo o apoio dessa família, tivemos que cortar esse personagem, tudo o que era sobre a vida privada desse personagem, exceto o que é domínio público. Mas a Sónia pode falar um pouco mais sobre isso, de como é que funciona esta No parte caso de da lei em Portugal, Portugal. tem que haver uma prévia autorização, que no Brasil, por exemplo, era assim até há 20 anos, e há 20 anos a lei mudou e passou a ser. Você não pode difamar a pessoa, mas você pode fazer, como nos Estados Unidos, você pode fazer o que você quiser. E Yeah. depois, se alguém que vem reclamar porque tem alguma coisa para se queixar. Se não tiver para se queixar, também não tem ganho de causa. Aqui em Portugal, como é que é, Sônia? Em Portugal, basicamente, nós temos que ter direitos sobre a história de vida e da imagem da pessoa. E neste caso em específico do Revolução Sem Sangue, tratavam-se de pessoas que já morreram, não é? Aliás, a história iria contar exatamente sobre as suas mortes. E então a dificuldade aqui foi, e aqui vai um bocadinho à questão de registro e notariado que eu detesto, que é irmos a ver quem são os herdeiros, descendentes e afins.
Encontramos quem eram, pedimos as autorizações de direito de história-vida e, obviamente, tem sempre que ficar plasmado no próprio contrato que não vai haver aquilo que tu falavas, difamação, ou seja, não vamos, apesar de podermos adulterar em parte para enriquecer a ficção, não é? Podemos adulterar um bocadinho a história, não pode prejudicar a imagem dessa pessoa. Pronto, fizemos contratos tudo certinho. Mas é curioso que quando fui fazer os contratos com essas pessoas, uma delas até me disse assim, uma das famílias. Olha, mas já houve uma produtora que fez um filme também sobre 25 de Abril, em que constava a história do tal meu familiar e eles não me pediram nada e fizeram na mesma. Não sei porque é que você quer contrato, porque eles fizeram na mesma. E é o que eu respondo à senhora: pronto, mas se eles fizeram, fizeram no mal. Eu estou a querer fazer direitinho, portanto eu preciso mesmo que assine e tudo mais. Porque, infelizmente, em Portugal, e ainda há dias num encontro da Associação de Produtores falava nisso, não há uma boa comunhão entre o direito e a produção audiovisual. Faz as coisas e depois seja o que Deus quiser, é um pouco assim. E eu, o facto de ser formada em direito dá-me uma responsabilidade maior, não é? Se eu sei que tem que ser assim, tenho que o fazer e preciso verbos conforme manda a lei. No caso dessa família, depois o que eu disse ao Rui foi: nós podemos, efetivamente, se a família não autoriza, não podemos fazer a parte da história privada dela. Só podemos usar aquilo que é do domínio público, porque em Portugal é mesmo assim: tudo o que é do domínio público, nós podemos retratar. O que for do domínio privado, temos que ter a autorização dessa pessoa. O que acontece muitas vezes em Portugal, e isto é só agora um motezinho para o tema desta questão de direito, é que muitas vezes adultera-se os nomes e faz inspirada em história real, não é? Há uma série até, por exemplo, eu falo muitas vezes dessa série, que é daquelas vítimas do MECO, daqueles miúdos universitários que morreram no MECO. Segundo eu sei, as famílias não deram autorização para eles fazerem esta série. O que é que a produtora fez? Adulterou os nomes, não diz ipsis verbis que aquilo foi a história do MEC, mas é baseado em histórias reais. E quem vê a série sabe perfeitamente que aquilo é a contar a tragédia que aconteceu. Mas pronto, temos esta forma de colmatar. No caso da Revolução Sem Sangue, não nos interessava isso, porque nós queríamos mesmo que fosse as personagens reais ali a ser retratadas, porque era uma homenagem também a elas. E então tivemos mesmo que abdicamos de uma delas, fizemos das outras. E esse tal que não temos a história de vida dele, ele aparece só a morrer, literalmente. Ele aparece na parte do tiroteio, pronto, ele morre junto com os outros. Mas foi essa a história. O filme, além de estar agora ainda no streaming, no caso da RTP Play e na HBO, ele está fora de Portugal, está em outros em streams de outros países, sabe disso? Sim, ele tá para além de Portugal, está em todos os países, nos PALOPs, digamos, países de origem portuguesa, sim, de origem portuguesa. E depois está também, atenção que na RTP Play o Rui disse e disse bem, mas ele está durante 30 dias, ou seja, nós temos um compromisso com a RTP que é quando ele estreia no 25 de Abril, como foi agora, há umas semanas, ele fica 30 dias na RTP Play de graça e depois desses 30 dias sai. Porquê? Porque senão também teríamos a defraudar a estratégia dos streamings que compraram-nos o filme. Mas sim, ele está na HBO através em streaming, não é? E depois está os canais Cinemundo, que eu sei que tem nos países da África e afins, estão também a No distribuir. fundo, se tiver alguém do Brasil ou de Angola vendo essa gravação desse vídeo, poderá ir na RTP Play, está lá, de Tem na graça, e RTP na Play. HBO procurar, que provavelmente vai estar. É isso. Não Sim, sabia. sim, 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 sim. Tá bom. Deixa eu aproveitar o tempinho, já passou quase 40 minutos. Eu falei que é rápido. Vou aproveitar só um bocadinho para falar esse projeto futuro. O que vocês podem falar sobre esse filme que a gente vai fazer juntos daqui a pouco? É assim, eu se começar a falar, vou falar demais, por isso deixa passar, né? Pois, este é um filme que, na verdade, é um remake. Nós fomos convidados por a Filmax, a tal Filmax que eu falava, que foi coprodutora no Revolução Sem Sangue. Perguntaram-nos, quando nós acabamos de fazer a Revolução Sem Sangue, o que é que nós tínhamos para fazer a seguir. E nós, na verdade, tínhamos aqui vários projetos na gaveta, mas eram projetos que precisam de um financiamento maior, iam demorar anos a fazer. Eles disseram: não, não, vocês têm que fazer é já para o ano tem que estar a fazer um filme. Eu disse: eu faço um filme, se alguém me der dinheiro, eu até consigo. É sempre a velha, velha história, não é? Não há dinheiro, não há palhaço, como se diz, né? Mas com isto, o que é que eles nos disseram? Olha, nós temos aqui um remake, que o original chama Sentimental, é espanhol, e nós temos vendido a vários países, e em todos os países em que ele foi adaptado foi sempre um sucesso. E é um filme relativamente simples, porque passa-se num prédio entre dois casais vizinhos, em que basicamente digamos que 90% da narrativa é dentro do apartamento, um cenário, só tínhamos que criar um cenário,
quatro personagens, um casal mais novo e um casal mais velho, e então eles convidaram-nos a fazer isso aqui para adaptado à cultura portuguesa. Quando fizeram esse convite, a primeira coisa que eu pensei foi: Portugal é interessantíssimo a nível de público para comédia. Aliás, se vocês forem a ver os tops dos filmes mais vistos, são comédia, mas mesmo assim somos poucos. E então, o que é que eu pensei, junto com o Rui, foi: nós temos uma língua em comum com o Brasil. Perguntei à Filmax, no Brasil o filme já passou? Não, não passou, então temos ainda o remake também aberto para lá. Estás E a então, ser. Oh, Sónia, desculpa interromper, estás a ser modesta, não foi junto com o Rui, foi tudo ideia da Sónia, esta parte que ela vai contar, não foi junto com o Rui. Vá, continua, continua. basicamente, decidimos juntar as duas culturas, partilhamos a mesma língua, não é? E uma coisa mais curiosa, que foi isso que também me criou o mote. Acho que hoje em dia, em qualquer rua ou em qualquer prédio, nós temos brasileiros. Quem é que não tem um vizinho brasileiro, algures, na mesma rua ou no mesmo prédio? Eu Aqui em não, porque Portugal, eu sou o vizinho brasileiro você, do meu o Edson prédio. é o vizinho brasileiro. E então decidi, olha, podem ser dois brasileiros e dois portugueses, que está totalmente encaixado na cultura, na conjuntura atual. E depois tínhamos outro desafio, era temos que contratar alguém que reescreva, porque nós tínhamos autonomia para reescrever esta história, desde que mantivéssemos o cerne de serem vizinhos, o resto da história podia ser reescrita, os diálogos e tudo. E tínhamos o desafio, e então foi aí que pensámos que nada melhor que o Edson Ataíde, não é? Que já tem provas dadas a nível de comunicação, sei que também estudou ficção, andei a ver um bocadinho sobre ele, o que é que ele andava a fazer, e ainda para mais conhece como ninguém a cultura portuguesa e brasileira e vivendo em Portugal. Portanto, convidamos o Edson para escrever e confesso, e não é pelo Edson estar aqui, faz conta que ele não está, mas desde a primeira versão do guião que ele fez, eu fiquei convencida que realmente foi a escolha certa. O guião está muito bom. Se estava bom na primeira versão, está muito melhor nesta terceira ou quarta, não é? Acho que já vamos na terceira ou quarta, porque depois são as tais demandas dos patrocinadores, afins, ou aqueles que exigem que também vamos fazendo umas alterações. Mas o filme está muito interessante. Fomos buscar, aliás, personagens muito conhecidas de Portugal e Brasil. Quem não se lembra do Caco Antibes e da Magda, do Sai de Baixo? Acho que são aquelas personagens que estão sempre na nossa memória positiva, não é? Da televisão, e fomos buscá-los para fazer outra vez de casal. Eles são o tal casal mais velho, que vive em Portugal, veio para Portugal como imigrante, e ao contrário do que às vezes, e agora aqui começamos a desvirtuar um bocadinho os preconceitos, vou chamar assim, que às vezes temos entre Portugal e Brasil, mas nós pusemos os brasileiros como mais conservadores do que os portugueses. Ou seja, aqui vão ser os portugueses que vão ser mais ousados, o casal português vai ser mais ousado, mais desinibido, e o casal português está num conflito, como qualquer casal passa já de longa data, de uma relação rotineira, de uma relação já desgastada, mas que acaba por ser, conforme nós estávamos a dizer, é uma comédia, mas é também, eu digo muitas vezes, é um drama-comédia, porque no final faz-nos pensar sobre as relações, sobre aquilo que é nós cultivarmos ou não uma relação de longa data, o que é aquilo que às vezes desprezamos no nosso companheiro ou não. E portanto, é uma história que eu sou suspeita de dizer. Está muito bem escrita, vai ser muito bem realizada, certamente pelo Bem Rui. produzida. Vai ser bem produzida, É. mas vamos filmar agora em julho e vai estrear, já temos data de estreia, para 15 de outubro. Podem já pôr aí nas vossas agendas, 15 de outubro nos cinemas e depois também vai estar no streaming, claro, para quem está no Brasil, vai estar no streaming e na RTP. E chama-se, convém dizer, que também foi outro dilema, que é, todos os É. países tinham um título diferente, não é? Conforme eu disse, em Espanha é o nome Sentimental, em Itália é Os Vizinhos de Cima e por aí além. O nosso, decidimos dar o nome de O Pecado Mora em Cima. Gostaram do título? Acho que sim, a gente deve ter É gostado, que, não vi a cara dele, mas... pronto, nós decidimos brincar com aquela, fizemos uma analogia ao pecado mora ao lado, não é? Que já é um conceito conhecido, e fizemos então o pecado mora em cima, exatamente porque são os vizinhos de cima que estão a incomodar os vizinhos de baixo, daí ser o pecado mora em cima. Oi, quer acrescentar alguma coisa? É assim, é aquele tipo de coisas que nos acontece do género, tipo, são projetos que nos caem no colo, nós temos um sonho, que é um sonho de fazer o próximo, que é a nossa paixão, e de repente caem-nos projetos no colo que nós achamos que
à partida podem não ser tão interessantes, mas foi algo que foi crescendo muito dentro de nós, e principalmente dentro da Sony. Dentro da Sony cresceu muito este projeto, que tem lutado de forma incrível para este projeto, porque há uma coisa que é, nós neste projeto do Pecado Mora em Cima não temos apoio público, ou seja, fomos nós, Station, neste caso a Sónia, teve que ir atrás, e isso em Portugal é raro acontecer, nós vamos filmar um filme agora em julho sem qualquer apoio público, e isto raramente acontece em Portugal, toda a gente vai atrás do ICA, toda a gente vai atrás da RTP, e acho que é de louvar o trabalho que a Sónia conseguiu fazer de conseguirmos o financiamento certo para fazer este projeto, sem qualquer apoio público, digamos assim, sem a ajuda do ICA, por assim dizer, Porque o porque o ICA gênero, comédia, é um gênero que é é pouco isso que eu ia dizer, financiável do ponto de vista de giros é públicos. isso, é É um isso. preconceito muito grande que as pessoas têm com relação à comédia, que existe cá e existe no Brasil, não sei se existe em França, acho que em França não existe, mas é normal que esse seja um gênero que as pessoas, por algum motivo, não queiram financiar, mas gostam de Não assistir. É quero. engraçado, né? Mas isso é que é estranho, que é, sabemos todos que isso é o género que o público mais gosta de assistir, mas mesmo assim um ICA prefere, e desculpem a expressão que eu vou usar, prefere pegar num filme que que se calhar Olha, vai a levar Sônia, a público ao Sônia cinema, mexeu vai no, trazer o no público botão português de novo ao qualquer para cinema. o Rui não dizer o que ele ia dizer, foi que você ficou bloqueado na hora que você ia falar mal do Ica. Foi Você falou censurado, do foi Ica e censurado. congelou. Ou seja, então a gente não ouviu, tá? A gente não ouviu o que você falou. Ai, foi censurado, estás a ver? Afinal, o É. 25 de Abril ainda não acabou aqui. Sim. Eu ia sugerir, só para te fechar aqui em uma nota alta de alguma graça, de ver o trailer do filme espanhol e o trailer do filme Ok. americano, que vai estrear ainda, o americano, e que são, apesar de ser baseados na mesma história, são duas tonalidades diferentes de comédia, e a nossa também será uma terceira tonalidade, será um outro filme, na verdade, a Yeah. partir da mesma base. Então, eu vou aqui partilhar com vocês. Já está aqui. Já está aqui, está aqui. Vou começar pelo original, que é o primeiro, que é o espanhol, né? Si querías invitar a los vecinos, igual me lo podrías haber comentado, ¿no te parece? No, no me parece, ¿sabes por qué? ¿Por qué, cariño? Porque me hubieras dicho que no, como siempre que te propongo algo. Hola. Hola, Ana. Ya que vienen a casa, me parece el momento ideal para sacar el tema. Estás amenazando con que si vienen a cenar se lo vas a decir. ¿Os gustan los temas conflictivos? Nos encantan los temas conflictivos. Pues pasad. Se vayan a un hotel a follar, pero no, ¿sabes por qué? Porque les gusta que les oigan. Que en el fondo lo que nos pasa es que les tenemos envidia. Nosotros tendríamos que cambiar el colchón también, porque nuestro tiene ya... ¿Qué cosa? mucha guerra. ¿Cómo son vuestras relaciones? ¿Juntos o por separado? ¿Qué más se puede hacer en una alfombra? Follar. Los cuadros temblaban en las paredes. De vez en cuando hacemos el amor. Normal, ¿no? Normal. Palala. Estoy bien. Sí. ¿Habláis de mis orgasmos? ¿Julio te mira las tetas en el ascensor? Sí, siempre. El sexo está aquí. Cada uno es como es. ¿Y de qué vas tú ahora? ¿De moderna liberal que le pone el sexo anal? De hecho, Julio me vendría de puta madre, porque un buen polvo es lo que necesito. Ya decía yo que no era buena idea que vinieran a cenar. Ok? Agora, com curiosidade, a gente vai ver, digamos, a base da mesma história, né? Mas uma versão que vai estrear brevemente nos cinemas, que é a versão americana. Essa aqui. Hi, come in. Nice to see you. We are so happy you're here. Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment. This shirt, well, it's nice. It looks really good on you. Well, you could tell me that once in a while. Take them off? I don't give a fuck if you take your shoes off. For me, no gluten, no dairy, got it. no meat, no sugar. Oh, no. There's something I've been wanting to talk to you about. We also have something we wanted to talk to you about.
We feel a very strong connection with you guys. That is so nice. Thank you. Yeah. Oh, say thank you, Joe. Thank you. Very flattering. This is amazing. Take it all back. We should invite more people. My life. It's like a little game we have. They're fucking with us. We really just wanted to see the apartment. Why do I feel like everyone knows something except for me? Just to be clear. You, her, and me. Yes. Me too. Yes, also you. São dois filmes diferentes, né? E Muito. a versão italiana, a versão alemã. Mônica Bergamo, na coluna dela no Jornal Deixa eu de tirar São Paulo, aqui. tinha revelado. E a versão alemã, né? Enfim, e agora a versão luso-brasileira, que terá Miguel Falabella, a Marisa Hort, o Pedro Carvalho, Pedro Carvalho. e a Inês, Aires Pereira. Inês Pereira. E que é uma história totalmente diferente, apesar de ser dois casais que se encontram num apartamento e que vão ter uma proposta sexual ali qualquer acontecendo. Mas não vou contar, porque senão depois perde a graça de ir ver no cinema. Amigos, pessoal aqui da FCB, alguém tem alguma pergunta, alguma questão, um comentário a fazer? A Ana quer se manifestar? Você como convidada da produção? Não, ela dizer não. Estão todos tranquilinhos? Ninguém quer saber nada? É isso? Posso encerrar a sessão? Não, eu quero perguntar, quero aproveitar para perguntar vocês os três. Vocês disseram que o filme vai estrear no dia 15 de outubro, mas ainda vão filmar? Ou já está filmado e já estamos numa fase de edição? Não, é mesmo isso. Se a Sónia está com essa, eu também sou Sónia, mas se a Sónia está com essa aflição, imagine eu então, está a ver? Ou seja, o distribuidor já marcou a data de estreia e efetivamente ainda vamos filmar, mas está tudo preparado. Isto foi porque nós já éramos para ter filmado antes, mas como vocês, quem acompanha novelas, sobretudo, sabe que o Miguel Falabella teve a fazer a novela a Três Graças, até há bem pouco tempo. E, portanto, isso atrasou-nos o processo de produção. Ele terminou agora e só estaria disponível para julho e pronto, e tivemos que arrastar para julho. Tanto é que nós vamos estar a filmar e vamos ter um editor lá junto ao cenário, não é? Onde vamos estar a filmar, já a editar as imagens para que o filme esteja pronto o mais rápido possível. E bem, também tem que estar bem editado, apesar do pouco tempo. Mas não foi culpa do guionista, não, que ele escreveu rapidamente. Sim, é verdade. É verdade. Mas isso quase parece o processo publicitário, é, Edson? Hoje em dia nós filmamos e quase que o filme fica editado ali quase no decor, o cliente aprova na esquina. Esse filme tem essa vantagem, né, que ele tem, digamos, são 4 atores num único espaço, né, é mais fácil de fazer do que no Revolução Sem Sangue, que você tem, né, centenas de pessoas num decor, e câmera de um lado para o outro, efeitos especiais, né? Quer dizer, não sei se o Rui vai colocar efeitos especiais, mas é com ele. Eu não escrevi nada no guião a pedir efeitos especiais, mas pode ser que ele invente, né? Neste não tanto, no Revolução tivemos muito, por isso é que nós estamos também um pouco mais descansados, porque neste temos uma pós-produção mais curta, porque temos que cumprir até outubro, mas também estamos cientes de que vai ser algo mais simples, sendo complicado na mesma, vai ser algo mais rápido e simples de se fazer, sim. Porque também estamos a preparar-nos muito bem durante a pré-produção, senão a preparação é essencial. Aquela coisa mais complicada do mundo de controlar numa filmagem, que é o que é chamada ator, né? Ou seja, né? É gente bastante difícil de controlar, né? Isso em 4, né? Sim, essa era a parte que eu ia perguntar também, Edson, desculpa, mas para o Rui Pedro, que é o entusiasmo de dirigir estes 4 atores, especialmente 2 grandes estrelas conhecidíssimas. Não sei se isso é um bocadinho intimidante ou se, pelo contrário, é mais desafiante e mais entusiasmante. Olha, eu poderia dizer-te que, se calhar, nesta altura, se o passado já não tivesse acontecido da forma que aconteceu, eu ia estar muito nervoso. Mas a Sónia é o tipo de pessoa que
consegue tudo de forma fácil. E então o que é que já aconteceu antes disto tudo acontecer, vá, por assim dizer? Eles estiveram cá numa peça de teatro e a Sónia conseguiu nós irmos jantar com eles, sair com eles, estar em eventos com eles, tipo, só a curtir, só a beber, só a conversar, e já se criou uma oportunidade, tanto com o Falabella como a Marisa Hort, tão grande que eu sei que quando eles chegarem agora vai ser tipo, já somos amigos a trabalhar juntos e não, ai, o Rui que amava o Caco Antibes e a Magda. Não, não, não. A Sónia já criou também esse ambiente propício para agora, quando eles chegarem para o primeiro dia de filmagem, nós já estamos mesmo num passo em que já nos conhecemos, já estivemos juntos, já nos fomos divertir, já nos fomos conhecer melhor. Por isso é isso para te dizer, se eu nunca os tivesse conhecido, eu estava aqui, desculpem a expressão, cagadinho, mas a mesma expressão é essa. Mas como a Sónia tem esta coisa de conseguir mesmo as coisas muito cedo, que isso é muito raro em Portugal, normalmente o produtor português isso tem tempo, tem tempo, tem tempo, e a Sónia é aquela coisa mais a Hollywood, não, vamos tratar já tudo direitinho, desde o início, conseguir as coisas desde o início, e já foi criado, antes deles chegarem sequer para os primeiros ensaios, já foi criado um ambiente de quase de família, isso é muito bom e tranquiliza muito o realizador e tranquiliza muito também os atores, que é muito importante. Sem dúvida. Edson, vais assistir às filmagens? Eu fui convidado para estar lá num dia específico para gerar lá uma cena que a equipe de produção também vai estar Aparece. convidada a aparecer na frente da câmera. Mas, obviamente, eu vou ter curiosidade de ver. Mas tem uma coisa que os realizadores não gostam muito, é de ter o guionista no set. Como diria um diretor de teatro, uma peça que foi montada em São Paulo, com um texto meu. E na estreia ele falou: eu não sei o que fazer, eu não estou acostumado a trabalhar com autores vivos. Eu falei: me dá uma pistola, eu resolvo isso. Ou seja, não seja por falta de ajuda, né? Mas enfim. Mas Olha, agora, por causa da pergunta da Sónia, até aproveito para fazer o convite aqui aos presentes. Quem estiver cá em Portugal ou estiver cá no Porto, ou que não esteja, que venha até de propósito, pode vir, também podem falar connosco e nós gostaríamos muito de poder receber-vos num dia dessas filmagens. Vão decorrer entre dia 1 a 20 de julho, nos estúdios da RTP Porto. Nós alugamos os estúdios da RTP, vamos lá montar um T1, uma casa, literalmente. E, portanto, se quiserem vir um desses dias, é uma questão o contacto mais direto, se calhar, é do Edson, falem com eles e fazemos muito gosto em receber-vos para virem assistir. podemos até fazer visita guiada com os clientes e cobrar. É verdade. Eles vai para eles que a gente está cobrando, mas tudo bem. Tá bom, olha, é bom saber disso. Olha, deu uma horinha, ou seja, já passamos aqui do limite, mas foi bom, boa conversa, gostei muito de estar com vocês aqui um bocadinho. Tem um livro brasileiro que depois você fizeram uma novela sobre, não sei se passou em Portugal, mas o livro chama-se O Feijão e o Sonho, e é a história de um casal que ela é o feijão, né? Ela é que está ali controlando as coisas, tem os pés na terra, e ele é o sonho, ele que fica a imaginar e a criar coisas e a imaginar. Então, esse casal pode ser vocês, não são um casal na vida real, mas são uma dupla. Um é o feijão, outro é o sonho, e seria bom para fechar aqui essa conversa, tá bom? Muito bem, vou procurar o livro, agora fiquei com curiosidade. Já Bom te fui a livro, apontar e tudo. bom livro, bom livro. Obrigada. Do Orígenes Lessa, é o nome do autor, Orígenes Lessa. Olha, muito obrigado, Obrigada. e a gente se vê nas filmagens hoje disso, com certeza, tá? Certo. Para Obrigado por tudo. Fiquem bem. Tchau, tchau, um abraço. Olha, efeitos E especiais. obrigado. Abraço, tchau, tchau.